Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que me tocou demais quando aconteceu, né? Porque aconteceu comigo. Muita gente sabe, muita gente que tava comigo, né? Que me conhece sabe do que aconteceu, mas não sabe realmente o que aconteceu. É difícil explicar. Mas então, eu vou falar sobre um assunto que vai ser meio complicado, porque ao mesmo tempo que eu vivi aquilo, é um assunto que todo mundo sabe que eu passei por um problema muito grave de saúde em 2014. E devido a isso, eu fiquei muito mal. Mas, tipo, não foi pouco, foi muito mal. Eu fiquei muito mal mesmo. Vou tentar contar tudo o que aconteceu, tudo que eu lembro, porque a maior parte do tempo eu estava em coma no hospital e eu não lembro de muitas coisas. Muitas coisas eu fiquei sabendo depois que eu saí do hospital. Então eu vou contar as partes que eu estava consciente que eu consigo lembrar. Tudo começou no dia 12 de outubro de 2014, que era dia das crianças e tal. E aí minha mãe, como diversão, ela faz, né, uns bingos aqui em casa, tipo, às vezes. E aí nesse dia, exatamente no dia 12 de outubro, tava tendo um bingo aqui em casa. Tudo numa boa beleza. Me divertia, passei o dia inteiro de boas, tranquila. Aí tá bom. Passou o dia e tal, passou o bingo inteiro, beleza. Chegou no dia seguinte, eu comecei a sentir uma dor muito insuportável na barriga. E aí achamos que fosse cólica. Tudo bom. Fui pra escola, beleza, era dia de prova, fui pra escola, saía cedo. Chegando na escola, fiz a prova. Quando deu o horário de ir embora, minha mãe foi me buscar porque eu não tava aguentando de dor. Minha mãe me pegou na escola, a gente foi pra casa. Chegando em casa, aquela dor começou a aumentar de uma forma que não tem como explicar. E a dor era, tipo, insuportável, sério. E daí, eu não aguentando de dor, eu pedi pra minha mãe ligar pro meu pai me levar no hospital, porque eu não estava aguentando, que a dor era muito foda, desculpa. Mas aí, meu pai me levou no hospital e chegando lá, os médicos me examinaram e tal, falaram que era apenas cólica. Me colocaram no soro, que esse dia até minha prima tava comigo, a Duda. Me colocaram no soro, beleza, eu tomei soro, a gente veio pra casa. Passei a noite em casa, claro. Nessa, a dor só foi aumentando, aumentando cada vez mais, e a dor tava demais, e minha barriga começou a inchar de uma maneira inexplicável. Ninguém tava entendendo o que estava acontecendo com a raizinha. E aí minha barriga começou a inchar muito, muito mesmo, e ao mesmo tempo que eu queria ir pro hospital, eu não queria ir porque eu tava morrendo de medo do que poderia acontecer. Afinal, eu nunca fui pro hospital de chegar, de ficar internada. Sempre fui pra fazer exame, mas nunca fui de ficar internada. Então, eu com o mesmo tempo, eu morrendo de medo, né, de ir pro hospital. E aí eu falei pra minha mãe assim, não, vamos dormir, passei o dia inteiro com dor. Aí à noite eu falei, não, vamos dormir, que eu sei que eu vou melhorar. Deu 00:10, eu não tava aguentando de dor e minha barriga tava ficando enorme, parecia que ia explodir, sério. Minha barriga começou a crescer, inchar, sabe? Aí, nessa, que minha barriga começou a inchar muito, eu não tava aguentando, eu não tava conseguindo mais respirar. E eu chamei meus pais, pedi pra me levar pro hospital. Nessa, a gente foi até o hospital, comigo morrendo de dor no carro, a gente foi. Chegando lá, a gente fez um exame, o médico me examinou e falou que eu estava com suspeita de apendicite. Ele suspeitou que a minha apêndice tinha estourado. Ele me mandou direto pro centro de emergência do Hospital Santa Casa aqui de Santos. E aí eu fui pro centro de emergência lá, o PPA, se eu não me engano. E aí fiquei lá fazendo todo tipo de exame que vocês possam imaginar. Sério, eu fiz muito exame aquele dia. Muito exame mesmo, porque eles sabiam que tinha alguma coisa estourada dentro da minha barriga, mas não sabiam exatamente o que era. Desconfiaram de apêndice, mas não tinham certeza. Daí nessa, eles fizeram vários exames e ninguém conseguia saber o que era, ninguém conseguia entender o porquê. Só sabia que tinha uma coisa estourada dentro da minha barriga. Tá bom, aí me colocaram lá no PPA e tal, eu passei a noite lá tomando soro, tomando medicamento pra dor aliviar, sabendo que a dor não ia passar, né, só aliviar. Mas não, passei a noite inteira tomando remédio
E aí eu só lembro que eu apaguei. Literalmente eu apaguei, porque eles com certeza devem ter me dado alguma coisa que eu apaguei completamente. Não foi pouco, foi completamente. Eu acordei uma semana depois. Eu vou contar o que minha mãe me contou que aconteceu nesse tempo. Eu apaguei lá no PPA, porque eu ia ter que fazer uma cirurgia de emergência sem ninguém saber o que eu tinha. Eu ia ter que ir pro centro cirúrgico. E aí os médicos resolveram abrir pra saber o que era, porque eu tava correndo risco de vida. Tá bom. Eles foram, me mandaram pro centro cirúrgico. Diz minha mãe que eu tava acordada, mas eu não lembro, então não posso dizer. Mas ela falou que eu estava acordada e na hora que eu passei por ela a caminho do centro cirúrgico, né, na maca, ela disse que eu tava meio que dormindo, meio acordada. E aí caiu uma lágrima do meu olho e eu falei pra ela rezar por mim, pedi pra ela rezar por mim. Eu falei pra ela rezar por mim e eles me levaram pro centro cirúrgico. Nessa, minha mãe sentiu que eu não ia mais voltar. No caso, que eu iria partir. Aí, tudo bem, né? Minha mãe avisou a família inteira, todo mundo ficou sabendo que eu tava mal, que eu tava no hospital, entre a vida e a morte, mas tava lá lutando, né? E aí, eu fiz a cirurgia, os médicos falaram que a cirurgia tinha sido tranquila, naquelas, né? Tranquila, que tinha dado tudo certo, mas que eu ia ficar em coma induzido, porque como tinha estourado dentro de mim, eles tiveram que tirar todos os meus órgãos pra fora pra poder fazer uma limpeza. E nessa eles decidiram que eu precisava descansar e que o melhor era eu ficar em coma induzido. Me colocaram em coma induzido, disso eu não lembro, porque como eu disse, eu só lembro eu acordando uma semana depois, que eu fiquei uma semana em coma. E aí eles me colocaram em coma induzido, me mandaram direto pra UTI. E nessa eu fiquei em coma uma semana. Conclusão. Nesse coma que eu estava praticamente. Não sei explicar, eu só sei que eu já não tinha mais jeito, eu tava totalmente desenganada pelos médicos, por causa que meu caso era muito grave. Beleza, eu acordei do coma uma semana depois. Nessa que eu acordei, eu só lembro de eu abrindo os olhos e dando de cara com a fisioterapeuta que tava na UTI comigo. Ela tava de frente, assim, a minha cama. Aí ela perguntou se tava tudo bem. Como eu tava entubada, eu não conseguia responder. Então eu respondia, tipo, com a cabeça, balançando a cabeça com gestos. E aí, quando ela me falou, eu não sabia o que tava acontecendo, eu não sabia onde eu tava, porque, como eu disse, totalmente eu apaguei, eu esqueci tudo o que tinha acontecido. E aí, quando eu acordei, a fisioterapeuta me contou. E nessa, meu pai e minha mãe tinham acabado de sair do quarto do horário de visita. E aí, quando eu acordei, ela pediu pra chamar meus pais pra falarem comigo, pra ver como eu tava, né? Me ver acordada. Aí chamaram meus pais e tal. Aí a fisioterapeuta falando comigo, conversando, perguntando se eu tava sentindo alguma coisa, essas coisinhas. Eu lembro dela falando pra mim que ia me desentubar na hora. E aí eu lembro que ela veio pra perto de mim assim e tirou o tubo da minha boca. Sério, aquele troço é horrível. Meu Deus, gente, dói. Aquilo bagulho dói. Eu fiquei um bom tempo sem conseguir falar nada, porque eu não tinha voz, não saía nada. E daí, meus pais e minha mãe chegaram no quarto, que a fisioterapeuta tinha pedido pra chamar eles voltaram. Aí eu lembro que meu pai ficou muito feliz porque tava me vendo daquele jeito, melhorando, né? Melhorando. E minha mãe também. Aí eu lembro que eles me colocaram sentada numa cadeira, meio que uma poltrona que tinha no quarto, na UTI, né? E eu sentei ali e ali eles gravaram um vídeo meu. Eu tava falando que eu ia voltar, que era pra todo mundo me esperar, né? Eu não sabia de nada que tinha realmente acontecido, gente. Sério. Eu não sabia que eu tinha feito cirurgia, não sabia que eu tava quase morrendo, eu não sabia de nada. E aí eu falei que era pra todo mundo me esperar, meus irmãos, que eu ia voltar. E mandei beijo pra todo mundo da família. Tranquila. Nessa, eu estava na UTI isolada do hospital. Entrou um caso no hospital de suspeita de meningite e eles precisavam isolar esse caso, porque não podia ficar junto com outras pessoas. Então eles isolaram o caso e mandaram exatamente pro leito que eu tava. Então eles me mandaram a pessoa pra lá e me tiraram de lá. E me mandaram pra UTI geral. Eu acho que deve ser geral, porque tinha gente pra cacete lá, sério. Quando eu acordei eu vi, tinha muita gente. Nessa, de Raiane se recuperando,
Rayane resolveu pegar uma infecção hospitalar, que é aquela infecção maldita, que já é acostumada com todos os tipos de remédio para combater, né, as bactérias do hospital. E aí aquela infecção resolveu se infiltrar em mim. Linda, maravilhosa, amo de paixão. E aí eu peguei uma infecção hospitalar. E nessa, como eu tinha feito a cirurgia, eu tive infecção generalizada, porque estourou a úlcera que eu tive, que foi o que eu acabei tendo, foi uma úlcera perfurada. Como ela estourou, vazou tudo que tinha dentro dela pro meu organismo. Então eu acabei tendo infecção generalizada. E aí eu peguei, além da infecção generalizada que eu tive, eu peguei a infecção hospitalar. Não bastando a infecção hospitalar, eu peguei uma bactéria no meu pulmão que totalmente ferrou o meu pulmão. Nessa, o meu corpo meio que foi se desligando. Sim, ele meio que foi parando aos poucos. Eu tive parada respiratória, eu tive infecção hospitalar, eu tive infecção generalizada, eu tive pneumonia, eu tive uma infecção no pulmão, como eu disse pra vocês. E aí o negócio foi cada vez mais se agravando e eu não sabia exatamente de nada que estava acontecendo. E aí eu tive mais uma parada respiratória, que eu lembro que eu tava deitada na maca, dentro da UTI, e aí eu não tava conseguindo respirar. Eu tava com uma máscara de oxigênio, mas eu não tava conseguindo respirar. E aí eu pedi pra enfermeira que tava cuidando de mim, pra ela chamar os médicos, porque eu não tava aguentando. E nessa eu lembro, eu tomei anestesia, eles devem ter me dado uma anestesia pra poder me entubar novamente, que foi a segunda vez que eu entrei em coma induzido. E eu lembro que eu só conseguia ouvir as vozes. Eu estava deitada, assim, na maca, lógico, e eu só conseguia ouvir as vozes, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E como eles me deram uma anestesia geral, eu não conseguia me mexer. Eu ouvia as vozes das enfermeiras, dos médicos falando, mas não sabia o que estava acontecendo. E eu tentava abrir os olhos, eu não conseguia, eu tentava me mexer, eu não conseguia. Você não consegue se mexer, meu. O bagulho é louco, você não tá entendendo. E aí eu lembro das médicas falando que eu tava muito mal, que eu aparentava estar melhor antes de ter outra parada respiratória. E aí eu entrei em coma mais uma vez, eu devo ter ficado acho que mais uma semana em coma. E quando eu acordei do segundo coma, eles estavam fazendo uma limpeza na minha cirurgia. E até então eu não sabia que tinha ficado daquele jeito, eu não tinha visto ainda. Daí eu não sabia como é que tava minha barriga. E quando eu olhei, assim, tipo, que eu acordei e eu olhei pra minha barriga, meu, sério, juro, me deu um desespero. Porque, mano, eu não fazia noção de como tava a minha barriga, de como eu estava. E aí eu vi a minha barriga praticamente, não sei explicar. A minha barriga tava com uma cicatriz enorme, tipo, de ponta a ponta, tá ligado? Daqui, assim, até embaixo. E eu fiquei, caraca, e agora, o que vai ser de mim? Será que eu vou conseguir, tipo, fazer tudo o que eu fazia antes? E a primeira coisa que também passou na minha mente foi como eu ia ficar minha carreira de modelo, cara. Porque, meu, modelo trabalha com o corpo. Não só com o rosto, mas com o corpo também. E eu ficava, meu, eu fiquei pensando nisso e aí eu comecei a chorar. Foi desespero, mas também foi de tristeza, porque eu não sabia como é que ia ser a minha vida dali pra frente. Eu não sabia como é que realmente tava o meu caso, porque aí eu vi que realmente tive uma coisa muito grave, porque, meu, minha barriga é de ponta a ponta, então, cara, o bagulho foi louco. E aí, eu comecei a ficar meio que desesperada, fiquei muito assustada quando eu vi minha barriga daquele jeito. Aí as médicas perceberam que eu estava muito assustada e começaram a conversar comigo, me explicar o que tinha acontecido. Aí elas falaram que foi a única saída, ou era cirurgia ou eu tinha morrido. E aí eu fiquei pensando, meu, mas e agora? E nessa minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus irmãos nunca não tinham me visto ainda depois que eu entrei pra UTI, eles não tinham me visto. Meu pai e minha mãe me viam todo dia de manhã e à tarde, porque a UTI é só 2 pessoas. Mas só entrava meu pai e minha mãe, meus irmãos eu não via muito. Depois que eu fui começar a ver. Mas eu falei, meu pai e minha mãe já viram isso, porque, cara, eu fiquei muito assustada, sério. Eu não sabia como eu ia lidar com aquilo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Sempre gostei muito de cuidar do corpo, de cuidar de tudo. Sempre fui muito vaidosa, sabe? Sempre fui muito enjoada com o meu corpo. Quando eu vi minha barriga daquele jeito, eu me vi
perdida, praticamente, porque eu não sabia como é que ia ser. Eu comecei a ter uma febre incontrolável, que ninguém sabia de onde estava vindo aquela febre, sério. Ninguém sabia o que estava causando aquela febre. Me dava um remédio e não melhorava de jeito nenhum. E aí eu tive outra recaída. Eu tive uma recaída um pouco pior do que tinha acontecido antes. Eu não sei dizer muito bem o que aconteceu, mas eu tinha sonhos que eram surreais, tá entendendo? Eu sempre via uma menina meio que cuidando de mim, sabe? Uma menininha loira dos olhos claros, eu lembro direitinho do rosto dela. Loira dos olhos claros, baixinha, e ela ficava na ponta da minha cama, assim, sabe? E ela usava meio que um vestidinho branco. E ela ficava meio que me guardando, talvez, eu acho. Foi um anjo enviado por Deus, com certeza eu não tenho a menor dúvida disso. Mas, voltando ao assunto, comecei a ter uma febre muito forte, que os médicos não estavam conseguindo controlar. Nessa, meu pai, minha mãe, todo mundo muito desesperado, meus irmãos, todo mundo, eles foram até uma igreja em Santos, a igreja do Embaré em Santos. E foram pedir pra Deus pela minha vida. Porque já todo mundo tava rezando, lógico. Quando descobriram que o meu caso era grave, todo mundo começou a orar, orações, muitas orações, sério, muita oração mesmo. Então, depois que eu saí do hospital, eu conheci muita gente que rezou por mim. Fizeram muita corrente de oração, muita mesmo. Eu sou muito grata por isso, sério. Muito grata mesmo. Às vezes eu tô num lugar, aí vem uma pessoa e fala, nossa, como você tá bem, né? Eu fico assim, não conheço a pessoa, mas a pessoa sabe do que aconteceu comigo. Então, eu não sei explicar, é algo que, mano, é muito bom, é uma sensação muito boa, sério. Mas aí meus pais foram até a igreja pedir pela minha vida. E aí foi que Deus fez aquela obra fantástica. Eles foram na igreja, parece, se eu não me engano, foi 11h30. Quando deu meio-dia, a minha febre começou a baixar. Então significava que Deus já tinha feito a obra. Já tava curada, graças a Deus. E nessa, antes de eles terem ido à igreja, falaram que eu não tinha mais volta. O que aconteceu? Que eu já tinha ido. Foi aí que meus pais foram até a igreja porque eles decidiram que não tinha mais jeito para os médicos, mas pra Deus tinha. E realmente, gente, sempre tem jeito pra Deus. Deus é perfeito, cara. Não tem explicação pra isso. É algo que a gente não vê, que a gente só sente. Eu não sei explicar, mas Deus é maravilhoso. E aí, eles foram até a igreja, pediram pela minha vida, pediram. E aí, Deus fez a obra e me deu vida novamente. Foi quando a minha febre começou a baixar no hospital. E eu estava melhorando, graças a Deus. E aí, quando meus pais voltaram pro hospital à tarde, eles falaram que eu estava realmente melhorando, que a febre tinha passado de uma maneira que era inexplicável, que ninguém sabia explicar o que tinha acontecido, só sabiam que eu estava realmente curada. E aí eu te pergunto, quem foi que me curou? Não foram os médicos, cara, porque se pra eles eu não tinha jeito, o que aconteceu? Que do nada eu fiquei bem. E muita gente não acredita no que aconteceu comigo. Às vezes até eu fico moscando, pensando, caramba, aconteceu tudo isso comigo e eu tô aqui, tô viva. Bem, seguindo minha carreira de modelo, que é o meu sonho, com uma cicatriz enorme na barriga, porque ela não sumiu e eu acho que não vai sumir, mas, cara, a obra que Deus fez na minha vida, eu não estaria aqui agora. Então, às vezes eu olho e fico triste, mas às vezes eu olho e eu fico feliz por aquela cicatriz, sabe? Aí meus pais falam, você não tem que ficar triste, você tem que ficar feliz, porque se não fosse isso, você não estaria aqui agora. Eu falo, cara, realmente, se não fosse isso, eu não estaria aqui agora. E eu melhorei, graças a Deus, saí da UTI, fui pro quarto. Foi aos poucos os médicos começaram a me liberar para comer, que eu fiquei tão feliz. Eu tive que reaprender a fazer tudo. Eu não conseguia andar porque eu fiquei muito debilitada. Eu fiquei realmente muito debilitada, sério. Eu fiquei muito magra. Entrei no hospital pesando 50 quilos e saí do hospital pesando 36 quilos. Então imagina o quanto eu emagreci no hospital. Aí eu saí do hospital muito magrela, pesando 36 quilos. E tive que reaprender a fazer tudo, né? Tudo, tipo, tudo mesmo. Hoje em dia eu faço tudo que eu fazia antes, ainda 1000 vezes melhor. E, cara, é inexplicável o que aconteceu comigo. Às vezes, como eu disse, às vezes eu paro e fico, sério que tudo isso aconteceu comigo e eu tô viva? Meu, porque eu não sei explicar.
Aí todo mundo fala que eu faço aniversário 2 vezes no ano. Que é dia 7 de maio, que é minha data de aniversário mesmo, e dia 15 de outubro, que foi quando eu renasci, né? Algumas pessoas me chamam de Fênix. Tipo assim, ela me chama de Fênix, meus professores me chamam de Fênix, e eu vi, quando eu saí do hospital, eu vi o sofrimento de todo mundo. Eu não imaginava que tava todo mundo sofrendo daquele jeito, sabe? Quando eu vi meus irmãos, eu fiquei, mano, eu amo muito vocês, a gente sempre brigava, mas sabe? Cara, vocês são demais, vocês são minha vida. Olha, eu me declarando aqui, eles já vão ficar tudo emocionadinho. E aí eu me recuperei, né? Fiz tratamento, né, pós-cirúrgico. E eu sou muito grata até hoje por todo mundo que rezou e pediu por mim. Porque, cara, se não fosse a oração de todo mundo, eu não sei o que teria acontecido. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei o que teria acontecido. Eu só sei que eu sou muito grata por tudo. Parece que às vezes bate aquela tristeza de tudo que aconteceu. E eu fico tentando entender o porquê. O porquê de tudo, mas não tem um porquê. Só tinha que acontecer, sabe? Deus permitiu que isso tudo acontecesse. Vou mandar um salve em geral para todo mundo que ficou comigo no hospital. Saiba que mesmo sem ter muito contato com vocês, vocês são pessoas muito especiais e muito importantes para mim. Que se não fosse vocês também, eu não sei o que teria sido de mim naquele hospital. Deus guiou a mão de todo mundo. Eu falo que Deus colocou, cada um de vocês é um anjo que Deus colocou na minha vida, sério, porque vocês foram maravilhosos comigo. De coração. Eu sou muito grata por vocês, sério. Sou muito grata por todo mundo que orou por mim. Muito grata mesmo. Bom, gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E eu espero muito que vocês gostem, sério. E eu resolvi também fazer esse vídeo não só pra contar tudo o que aconteceu comigo, pra vocês me conhecerem, e sim pra aumentar a fé de muitas pessoas que deixaram de acreditar em Deus. Porque eu sei que muita gente acaba seguindo outro caminho e acaba deixando de acreditar em Deus. Mas, gente, Deus é maravilhoso. Ele sempre vai estar com você em todas as horas, independente do que for mesmo. Ele vai te guiar de todas as maneiras possíveis, sério. Sempre que você precisar, ele vai estar com você. Mas não basta você só pedir, você tem que saber agradecer. Mas é isso, gente. Eu acho que eu falei um pouco demais, mas eu precisava contar sobre tudo. Tô super feliz com a minha família, com minha namorada, com meus amigos, com todo mundo que me ama por perto. Não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir em todas as minhas redes sociais, de curtir o vídeo, compartilhar. Um big beijo pra todo mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Beijo da Rai e até a próxima.